bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou transformar a Karen Bacchini numa versão da Malévola. E a estrutura já tá toda feita, que vai ser realmente a parte da pintura. E eu acabei fazendo algumas alterações que eu achei que justificava por conta da inspiração da Karen. A Karen tem uma cor muito presente, tanto em roupas, acessório, cabelo e no estilo dela, que é o rosa. A Malévola, ela tem um poder verde. E aí eu pensei como que ficaria se eu fizesse essa substituição. Porque até então, a única coisa diferente que nós temos aqui da Malévola, de fato, que eu alterei, foi a parte do cabelo e a parte do rosto. Toda a estrutura em geral continua sendo da Malévola. Então eu senti que quando eu fui fazer a parte da pintura, eu precisava trazer mais coisas da Karen para que não ficasse totalmente Malévola e rosto da Karen Bacchini. Eu achei que ia ficar desproporcional e não sei, eu achei que não ia ficar bom, basicamente. Aí o que eu fiz? Eu vim pintando. Eu usei o balde de tinta, para variar, o balde de tinta ficou com várias marcações, então eu vim corrigindo essas marcações. E aí, o que eu peguei? Nessa parte aqui do colar, eu achei que ficou com uma ênfase muito legal. Aqui eu já vi que, enquanto eu tava pintando o vestido da Malévola, eu vi que tinha várias partes que dava para eu aproveitar e que ia dar um efeito a mais. Então, uma vez, né, que todo o vestido da Karen foi pintado daqui para baixo, que é a Malévola, eu comecei a fazer essa parte aqui de cima. Todos os desenhos que eu usei aqui teve referência. Então, o rosto da Karen eu usei a referência de foto da Karen. A parte do corpo eu pesquisei no Pinterest fotos da Malévola para eu me inspirar na parte do corpo. E aí, o restante do colorido realmente saiu da vozes da minha imaginação, digamos assim. E aí, finalizei aqui. Agora começa a parte do efeito que eu falei para vocês. Eu vou começar fazendo vários riscos. O pincel que eu usei foi o caneta de feltro e eu usei para fazer em tons de rosa pastel, né? Então esse tom de rosa aqui foi o tom que eu achei perfeito e eu achei que ele ia dar um efeito bem legal. Cogitei adicionar, né, que deixa aquele efeito luminoso. Eu juro para vocês que eu cogitei bastante. Mas eu achei que ia ficar demais e eu queria colocar outras coisas, então ia ofuscar tudo. Aí eu venho esfumando, eu venho com o pincel de desfoque e eu achei que ficou lindíssimo esse esfumado, mas mesmo assim ele estava bem forte, então eu decidi diminuir um pouco mais a opacidade. Peguei um tom de rosa e fui logo pro cabelo da Karen. Nesse mesmo dia, eu tinha feito a Virginia e a Karen Bacchini versão Monster High. Inclusive, já até saiu aqui no canal, se você ainda não assistiu, entra aqui e assiste que ficou bem legal. Aí, como eu já tava com isso fresco na minha cabeça, eu decidi fazer mechas na Karen. Claro que eu fiz mechas diferente do que eu fiz lá na Karen Bacchini versão Monster High, mas a inspiração da mecha veio basicamente disso. Aí, depois que eu fiz isso, eu vim e falei, cara, eu acho que o cabelo dela precisa de mais alguma coisa. Então, eu fui colocando umas luzes rosa claro, basicamente. Depois disso eu venho com tom de vinho e eu vou fazer essa parte aqui do pescoço dela num tom diferente. No da Malévola é o mesmo tom que o vestido, que é preto. Aqui eu fiz de um jeito diferente, um rosa escuro. A gente vai explorar bastante os tons de rosa para fazer a Malévola a Karen versão Malévola. Aqui eu fiz um sombreamento, eu acho que faz muita diferença, mas diminuir a opacidade para não concorrer com os outros elementos. Depois disso vem a parte da pele da Karen Bacchini. Eu tive o mesmo problema fazendo lá Monster High. Aqui não foi diferente. A Karen tem uma tonalidade de pele bem rosada. Então, quando você pega pelo coletor ali, ele fica muito rosa, basicamente. E aí que eu comecei a tentar equilibrar. Então, eu vim com um tom bem mais claro, joguei. Aí eu venho com um tom acinzentado ali dentro da paleta do rosa, acrescentei também. Tudo isso para tirar esse foco do rosa. Lá no da Monster High, eu alterei de fato a pele da Karen, porque tava ficando rosa, não tava legal, eu fui lá e mudei mesmo. Aqui não, aqui eu tentei equilibrar as coisas. Então é bem legal você assistir aquele,
para você ver como que eu solucionei o problema de lá e como eu solucionei esse problema aqui, porque é o método que eu usei aqui, não é o método que eu usei lá. O aplicativo que eu tô usando é o Ibispaint. É um aplicativo que eu gosto bastante. Eu me considero que eu domino o Ibispaint porque eu vejo várias pessoas fazendo coisas no Procreator e eu sei fazer no Ibispaint. Eu vejo várias pessoas fazendo no Photoshop, eu sei fazer no Ibispaint. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo no papel, eu sei fazer no Ibispaint. E eu tenho um curso que eu ensino você a como dominar também o Ibispaint, ensinando passo a passo cada uma das funções e como você pode aplicar. O link sempre tá aqui na descrição, porque eu sempre vejo que vocês comentam como que eu faço uma coisa, como que eu faço outra. Lá no curso ele é totalmente completo. Mas também aqui no canal tem bastante dicas de Ibispaint, inclusive eu vou voltar a fazer dicas e funções no Ibispaint X. Mas voltando aqui, né? Eu tô finalizando a parte de cima do chifre, né, que a Malévola tem. E aqui eu podia fazer um sombreamento cinza, porque na Malévola original o sombreamento é cinza. Mas a gente sabe que a Karen, ela tem um tom ali puxado por rosa. Então eu achei que aqui também seria bem interessante eu aproveitar isso. Então eu finalizei todo o chifre preto, eu até cogitei não alterar ele. Mas eu não aguentei, fui lá, alterei. Eu fiz alguns riscos assim ao longo, esfumei, dá um charme, dá uma profundidade, dá um volume, pra falar a verdade. E foi isso que eu gostei. Gostei tanto que eu vim com um tom mais claro e ainda fiz isso e esfumei. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom vinho, um vermelho escuro ali, pra fazer a boca da Karen Bacchini. Nem cogitei colocar rosa aqui, porque não cabe, pelo amor de Deus, né? Aí também ia ficar demais. Ia ficar muito rosa. Aí eu coloquei vermelho, porque o bocão lá da Malévola é tudo vermelho, né? Então foi bem nessa vibe que eu segui. Depois eu vim fazendo esse detalhe aqui da testa, finalizando, da Karen. Eu gostei muito da adaptação que eu fiz pro cabelo da Karen, achei que ficou sensacional. E agora eu venho fazendo a parte do colar. Eu faço o colar, não tava o suficiente pra mim, aí eu fui lá e coloquei um ponto de luz bem ali, esfumando com pincel aerógrafo. Gente, olha isso. Cara, eu amei como ficou o colar. Aí o que eu fiz, né? Falei, já que eu tô fazendo isso aqui no colar, eu fiz mais ou menos a mesma linha de raciocínio no cajado. Aí eu fiz a pedra do cajado, que é verde, na Malévola eu fiz vermelho, na Karen Malévola, basicamente. Vim ali com um ponto claro e esfumei. Gente, olha, parece que veio um poder ali de dentro da pedra. Eu gostei muito do efeito que ficou. Depois que eu fiz isso, o corvo, nem o corvo foi salvo. Já vou avisando pra vocês, o corvo é preto, pois eu fiz um corvo rosa escuro. Porque, pra mim, assim, na minha cabeça, da característica da Karen, eu achei que ficaria interessante. Aí eu venho pintando toda a parte aqui do corvo, como vocês podem ver. Eu diminui um pouco mais o pincel pra fazer as coisas nas pontinhas bem bonitinho, porque eu simplesmente acho que apagar depende da situação e eu acho que depende muito também da minha vibe. E nesse dia aqui especificamente eu não estava na vibe de ficar apagando, então eu já fiz tudo certinho para não precisar. O corvo eu peguei um tom mais escuro ainda dentro desse rosa escuro e vim fazendo as sombras do corvo. Peguei um tom de rosa mais acinzentado para fazer o bico do corvo e eu amei esse corvo, achei que ficou muito bom. E aí a gente vai pro cajado. Cajado, calma. Eu vou fazer o cajado verde escuro. O cajado vai ser verde escuro. Porque não tinha, né, como. Realmente não tinha como eu colocar aqui nada. Não ia ficar legal se eu colocasse rosa, não ia. Já não cabia mais, aí eu venho com o verde. O cajado da Malévola, ou ele é preto, ou ele é um marrom muito escuro. Só que eu achei que não ia dar um contraste legal. Aí eu vim com esse verde. É um verde escuro, mas um verde com tom claro. Eu acho que cabe muito bem dentro disso aqui, da proposta do que eu estava tentando fazer. Como eu acabei errando a camada, eu tive que fazer manualmente e tomar cuidado para não ultrapassar. Chegando aqui na unha, eu fui pintando e tirei tudo, né, claramente, porque eu não queria usar a borracha. Eu poderia ter usado, por exemplo, hoje que eu tô narrando isso aqui, eu teria usado a borracha, porque eu tô na vibe da borracha. Nesse dia que eu fiz, não. Tá vendo como eu mudo? Eu mudo bastante a ideia de fazer uma coisa, às vezes de fazer outra. Aí eu vou completando aí, como vocês estão vendo,
eu vi que algumas partes aqui, principalmente essa parte que eu não pintei, faria parte do corvo. Aí eu fui lá, terminei de pintar, eu fui na camada ali do corvo e aí eu fui corrigindo esses detalhes, tipo o buraco ali que ficou, que eu falei pra vocês que seria o corvo, e o detalhe da pata que seria acinzentado. E esse aí é o resultado da Karen Bachini versão Malévola. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês podem comentar aqui sugestões de pessoas ou personagens que vocês gostariam que eu adaptasse para outros personagens e animação. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.